A senhora vereadora da Câmara Municipal de Santarém, na sua pessoa cumprimento o senhor Presidente e todos os vereadores. Quero cumprimentar também o senhor Presidente do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, que foi meu mestre, e eu fui o último doutorando orientado por ele, levado até a provas, e isso honra-me imenso, imenso. Quero cumprimentar todos os presentes, alguns estou a reconhecer caras de outras comunicações que já fiz aqui. Salvo erro, já vim cá falar por 5 vezes, porque eu costumo dizer que o professor Martinho Rodrigues estala os dedos e eu apareço. Portanto, tenho muito gosto em escrever como membro referi para dar opinião sobre os artigos para a revista Mátria, e o meu ilustre confrade dá-me a honra de ser meu amigo e isso honra-me muito e, portanto, eu também correspondo à gentileza com outra gentileza. Quero, então, começar por dizer que não gosto de grandes textos, gosto de falar sobre imagem projetada. Já falei aqui sobre a minha experiência na Guerra do Ultramar, já falei com a casa cheia, nem as moscas se ouviam. É um livro que está para fazer, foi prometido. Eu tenho lá fotografias à espera. Já falei sobre a libertação do Brasil holandês, tiveram lá 25 anos e foi difícil correr com eles. Já falei aqui também do Tratado dos Limites ou de Madrid, de 1750, e ao Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Vou agora trazer, nesta continuidade, um tema bastante interessante, dramático, que ocorreu no reinado do nosso rei Dom José, ou José I, não houve segundo, portanto, basta dizer Dom José. Dom José é aclamado em 1750, data da morte do seu pai, Dom João V, e data também que coincide com o Tratado dos Limites para definir a geografia do Brasil, parecido, tirando o sul, com o que é atualmente, mas para não haver guerra, foi bastante importante, entre os dois países, foi bastante importante. Esta senhora Mariana Vitória, Dona Mariana Vitória, Infanta de Espanha e Princesa do Brasil, e, portanto, como as cortes estavam com afinidades, mercê dos matrimónios mistos, não houve guerra entre os dois reinos, o que é bastante importante. O Brasil tinha deixado de enviar tantas remessas de ouro como no tempo de Dom João V, mas mesmo assim é esse ouro de Minas Gerais que vai ajudar a reerguer Lisboa dos escombros. Dou-vos uma imagem do Recio antes do terremoto. É uma praça onde se pode ver o Hospital de Todos os Santos. Tudo isto desapareceu com o terremoto. Tenho outras imagens, procurei trazer imagens da época. Aqui é o Terreiro do Paço, com carruagens que levam representantes da nobreza ou do corpo diplomático para entregarem as suas
cardenciais. Este Terreiro do Paço serviu para tudo, também serviu para a Inquisição queimar muitos acusados de heresia. Esta é outra imagem onde se pode ver muitas parecenças que ficaram com a reconstrução. Há 2 torreões, há esta pequena entrada para embarque e desembarque de pequenos barcos, e esta é uma imagem que a arqueologia nos traz, uma reconstituição onde hoje fica o Arsenal da Marinha. Alguns destes tanques já estão a descoberto, e temos que pensar que se aproximava o dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro, era um dia feriado, e foi isso que salvou muita da nobreza da época não ter morrido debaixo dos escombros. Morreram muito mais populares. Porquê? Porque a nobreza não gostava de se levantar cedo e não gostava de ir à missa muito cedo. Ora, o terremoto dá-se por volta das 9 e pouco da manhã, e quem morre debaixo dos escombros, aos milhares, calcula-se que tenham morrido entre 10.000 a 90.000 pessoas. Há numerosos incêndios, as pessoas ficam estupefactas com o que estava a acontecer, muitas fugiram para o rio, espantadas que podiam vir a passar com a água pelas canelas, e de repente há uma onda que se calcula de 20 metros que vem ao encontro da Baixa Lisboeta. Por um lado apaga muitos incêndios, mas por outro lado também causa numerosíssimas vítimas. Para fazerem uma ideia, eu tenho aqui uma imagem. A onda foi tão forte que vai rebentar com parte da muralha de Cádiz, da fortaleza de Cádiz. Agora imaginem a força com que esta onda atingiu Lisboa. E, portanto, há muitas gravuras sobre estes acontecimentos. Reparem, há aqui pormenores incríveis. O nobre aqui, um aristocrata com uma atitude de desafio às ondas. Isto vai tudo por água abaixo, está claro, mas foi a maneira como o artista que gravou pôde relatar os acontecimentos. Uma das gravuras que eu mais aprecio é esta, porque o gravador colocou-se do lado da Almada e mostrou a cidade de Lisboa a ser destruída, mas ao mesmo tempo já as consequências do terremoto, que é o facto dos edifícios estarem em grande parte destruídos, foram para erguer tendas para dormir. O próprio rei, para viver, o próprio rei, que não morreu porque a família se tinha dirigido a Belém, escapou ao terremoto, ficou apavorado com a destruição dos edifícios e foi viver para o Alto da Ajuda, para a famosa Real Barraca, que vai dar origem a um edifício em madeira que herdeu, e depois, já no tempo da sua filha, vai ser construído o Palácio da Ajuda em neoclássico. Este terremoto espantou a Europa. Reparem, temos aqui as ruínas da Ópera de Lisboa, ficava entre o Arsenal
da Marinha e o Cais de Dré, sensivelmente. Aliás, muita pedra foi utilizada depois na reconstrução, mas este edifício tinha sido, que era a maior ópera da Europa, tinha sido inaugurado só há 6 meses. Portanto, isto causou uma grande apreensão. Temos a destruição do Convento do Carmo, que por estar tão arruinado não foi reconstruído, que é também um dos monumentos que sofreu consequências do terremoto, muito visitado pelos turistas. Esta é a imagem que eu mais aprecio destes acontecimentos, porque quando se dá o terremoto, o ministro Sebastião José de Carvalho e Melo ainda não era Conde de Oeiras e muito menos Marquês de Pombal, que ele só vai ter o título em 1770, portanto estamos a 7 anos do rei falecer. Ele vai, mas a reação dele foi extraordinária, foi mandar sair a tropa de Queluz, que cercou Lisboa, entrou em Lisboa, vai erguer forcas por toda a cidade, temos ali os candidatos à espera da sua vez para serem enforcados. Uma das maneiras de se ver era a revista aos bolsos e às mãos para verem se estavam sujas de cinza, que era sinal que tinham andado a mexer no entulho, e muita gente foi assim castigada pelos roubos e pilhagens que andavam a fazer pela cidade. Reparem a dificuldade que foi depois ver o sítio exato onde ficavam as ruas, quem é quem, onde é que morava, tudo isto e muita gente já tinha falecido, portanto houve indivíduos que vieram morar para casas e para locais onde não tinham estado. A toponímia também sofreu com a destruição. Temos aqui um exemplo dos grandes conventos do Carmo e da Trindade, que ficaram também na Valha-me o Carmo e a Trindade, porque ainda hoje essa expressão é usada. Depois teve que ser todo arrasado, tão destruído ficou. Gosto muito do slide seguinte, que é a igreja de São Roque. É muito interessante porque esta igreja foi construída pelos jesuítas de uma pequena capela que havia, porque no Alto São Roque, o Alto era o cemitério dos pestilentes, porque São Roque é o padroeiro dos pestilentes. E então os jesuítas aceitaram ir para lá e construíram esta magnífica igreja, que é uma das mais belas de Lisboa. Mas como este sítio, este local é de pedra muito dura, resistiu ao terremoto, tendo caído somente o torreão. Poucos estragos sofreu. Então a Santa Casa da Misericórdia, saúde o seu representante aqui presente, pediu ao Marquês de Pombal, ao futuro, que os deixasse ir para São Roque, e é a razão porque os seus edifícios estavam arrasados. E como os jesuítas, depois de 1759, foram presos e estavam a aguardar embarque para os Estados Pontifícios, a Igreja foi poupada, no fundo, a ser saqueada, em termos populares, como outras foram. Portanto, a Igreja pode-se gabar de um museu ao lado de ter um espólio extraordinário, porque não foi saqueada. E como ela é hoje, não há um estilo
jesuítico A.E. Indícios, declarados pelo terceiro-geral da companhia, que os edifícios tivessem uma parte frontal parecida ou semelhante à Igreja do Jesus em Roma. E é por isso que nós olhamos para esta igreja, para a igreja aqui do colégio, que é a capa de um dos meus livros, dos jesuítas, o ensino médio, e dizemos, esta é uma igreja da Companhia de Jesus. E portanto, ela está tal e qual como é hoje, falta só aqui a estátua em bronze erigida ao padre António Vieira, a tal estátua que foi vandalizada aqui há uns anos atrás por gente ignorante que não sabe a importância que o padre António Vieira teve para a nossa história. Outra gravura da época, consequências sociais muito sérias. Vemos os nobres também a fugirem, aristocratas, tudo apavorado, numa altura em que se discutia quais as causas. Numa época iluminista, ainda havia uma grande diferença de pensamento, por exemplo, em Portugal, em relação à Europa esclarecida. E enquanto uns, como Voltaire, afirmavam que as causas eram causas naturais, outros diziam que as causas eram devido ao castigo divino pelos pecados do rei Dom José. O rei Dom José cortejava a Marquesa Nova de Távora e isso era mal recebido pela família. Eu estou perfeitamente convencido de que o atentado não foi ordenado pelo Marquês de Pombal, o futuro, porque ninguém vai matar a rainha dos ovos de ouro. Ainda por cima, ficava desempregado no momento em que matasse o rei. E, portanto, não foi ele com certeza. O problema é o aproveitamento político. O atentado foi um aviso a um criado perpetrado por um criado dos Távoras, para demonstrar o aborrecimento, a indignação com que a família via a aproximação demasiado íntima do rei com a Marquesa Nova, uma vez que, por decisão dele, o marido estava na Índia em serviço e, portanto, estava à vontade em relação a isto. Pombal, numa solidariedade que alguns historiadores chamam culposa, quando a rainha mãe perguntava se o rei estava a despacho por vezes era às 11 da noite, dizia sim, está aqui a trabalhar comigo. E deixava-lhe o campo livre para as suas aventuras. Ele aproveitou então o Marquês porque nem à própria rainha disseram que o rei tinha sido ferido. Um ano depois, demoraram um ano a interrogar pessoal da família e prenderam, portanto, a família dos Távoras, os que conseguiram apanhar. E também os representantes, o Duque de Aveiro e muitos dos seus familiares. Nesta altura, as duas mais poderosas famílias de Portugal eram o Duque de Aveiro e os Távoras. Vem o brasão traçado de legitimidade do Duque de Aveiro e o escudo dos Távoras, de que restam uma lindíssima tapeçaria que está, quem conhece o Palácio de Queluz por dentro, está lá exposta na sala, no salão principal. Um dos defensores das causas divinas foi este senhor, um padre
já passava dos 80 anos, um padre jesuíta que tinha vindo gozar a sua velhice em Lisboa depois de ter estado uma vida no Brasil, e digamos, atreveu-se com coragem, mas estava-se a expor, de dizer que o rei Dom José era culpado dos acontecimentos. E não só o disse, mas publicou Juízo da verdadeira causa do terremoto que padeceu a Corte de Lisboa. Este livro existe. E portanto, o padre Malagrida é preso e vai passar mal na prisão e até ser garrotado no Terreiro de Paço. Foi o último a ser garrotado no Terreiro de Paço. Causou uma imensa impressão na Europa Ilustrada. Acusaram a Corte de Lisboa de ser brutal, o Marquês de ser insensível, mas o pobre foi derrotado. Como sabem, o garrote não é enforcado, é estrangulado, mas mais vale ser queimado já garrotado do que ser queimado vivo, como faziam aos judeus. Muito se tem escrito sobre este terremoto. Ana Cristina Araújo, o terremoto de 1755, muito ilustrado. A Ira de Deus, Eduardo Pace, uma obra estrangeira com muito interesse. Gosto muito deste pequeno livro do Grande Terremoto, do Rui Tavares, o deputado que está com Covid, que ainda ontem, falou por Zoom para a Assembleia da República. Este também gosto muito, o Arnaldo Pinto Cardoso, O Terrível Terremoto da Cidade que Foi Lisboa, correspondência do Núncio Apostólico na altura. Este também, um catálogo, o terremoto de 1755, impactos históricos, e mais este, o outro catálogo da grande exposição, Quando Lisboa Treme. E vou mostrar agora de seguida os efeitos da onda que vai à muralha de Cádiz e que não a reconstruíram para lembrança. Reparem a força desta onda que, e não só, o bocado que falta aqui foi lançado a mais de 20 metros. Portanto, eu estive na rua onde, por tradição, a onda parou, digamos assim, por intercessão de um padre que lhe deu, por intercessão da Virgem, deu estas instruções à onda que parou neste preciso lugar. O que é facto é que, acreditamos ou não, puseram esta imagem, que tem sempre flores, numa das ruas de Cádiz. E é evidente que há sempre gente a aproveitar-se nestas situações. Temos aqui uma pagela do antigo Duque de Gândia, que é o Francisco de Borja, e que diz o seguinte: retrato de São Francisco de Borja, terceiro geral da Companhia de Jesus, protetor contra os terremotos. Quem lhe rezar um Padre Nosso e Ave Marias, tem 50 dias de indulgência. Portanto, e as pessoas compravam e rezavam o dia inteiro as Ave Marias para remir os seus pecados. Mas ainda há pior, é esta. Esta estampa, vendida em Lisboa, de São Francisco de Borja, protetor contra os terremotos, foi tocada na relíquia do mesmo. Portanto, isto não é dado, é comprado. O que é facto é que o Marquês, e aqui vemos que o grande pilar da Ordem de Cristo torna-se poderosíssimo, vai enviar para que a luz, com proibição,
de visitar em Lisboa a filha de Dom José e o marido, que era o irmão do rei, Pedro III, gostavam muito um do outro e eram amigos dos jesuítas, é por isso que foram mandados para Queluz. Criou um grupo de segurança que não deixava, que controlava as visitas do rei e só ia à fala do rei quem ele considerava não ter problemas. Portanto, o Pombal consegue, torna-se poderosíssimo quando o rei está doente. Ele apressa-se a pedir admissão à filha que foi mandada vir de Queluz para ser regente. E ela, a primeira vez, não aceitou. Mandou estar em Lisboa. À segunda vez, aceitou, mas com a proibição de não sair de Lisboa. Foi depois julgado, por incrível que pareça, por alguns dos juízes que o tinham ajudado no suplício dos Távoras e dos Aveiros. E estas duas famílias, porque é que ele as perseguiu? E há aqui uma coisa muito interessante, é que ele não desdenhou casar um filho com uma Távora. O filho é que viveu, sem problemas alguns, no Palácio do Eiras. Visitado pela mais alta nobreza, sem problema. O Marquês de Pombal foi interrogado sobre a fortuna que tinha amealhado, qual a origem, foi todo entrapado, sofrendo de dizem alguns, uma espécie de sarna, porque nesta altura as limpezas ainda eram muitas vezes receitadas por médicos, se lavar as mãos e tal, se tomar banho. Portanto, sofria de doença de pele gravíssima e exalava um cheiro nauseabundo e depois foi, como sabem, foi exilado para Pombal, onde morreu. Ele considerava, porque é que atacou e aproveitou os Távoras e os Aveiros? Porque eles eram grandes concorrentes do açúcar do Brasil, concorrentes, e atrapalhavam o seu projeto da criação das companhias monopolistas à maneira holandesa, como a do Grão-Pará e Maranhão, como a Companhia de Paraíba. Portanto, e aos jesuítas considerou-os considerou que eles eram um entrave à modernização. Eu, em relação ao Pombal, digo o seguinte: Pombal não foi um monstro nem um santo. Porquê? Porque monstros não existem e os santos estão no céu. Pombal foi um estadista com uma ideia para Portugal, implacável na execução do seu projeto. Mas ele defendeu-se em tribunal dizendo: eu fiz o que fiz por ordem do rei. Isto é, se nós formos à chancelaria de Dom José, 90 e tal % é assinado pelo rei. O rei não era o rei Ferdinand que anda a perseguir as damas da corte e não liga aos negócios do Estado. Não é verdade. O rei iluminado, déspota esclarecido, também gosta de presidir ao despacho, sempre que possível. E, portanto, não se pode hoje, a historiografia moderna não iliba a Dom José da sua responsabilidade, que tem tremendas responsabilidades.
Mas, pronto, e depois nasce aqui logo as ideias para a reconstrução de Lisboa. Este quadro está no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oeiras. E, portanto, nasce aconselhado por isso, porque ele não é um homem do iluminismo, ele é um homem do latim, ele é um homem de Coimbra, ele é um homem que abre os olhos quando vai para Londres e vai para Viena da Áustria. E, portanto, ele quer modernizar Portugal, como viu esses países, e traz uma ideia que depois é levada a efeito, sobretudo por engenheiros militares, com a criação e a aplicação do projeto, sobretudo aplicado na Baixa Pombalina, com esquadria geométrica, que leva com a principal rua que desemboca a Rua Augusta, que vai desembocar no Terreiro do Paço. Reconstruir Lisboa vai buscar know-how antigo dos romanos, com o corte de Pinheiro Verde e enterrado no lodo de Lisboa, e na parte de cima vai aplicar conceitos de construção antissísmica, as famosas gaiolas pombalinas, algumas das quais têm sido recuperadas quando da construção de alguns edifícios. A Baixa Pombalina sofreu alguns problemas, sobretudo com a questão do metro e com as garagens subterrâneas, etc. E sempre que a água é desviada das fundações, a madeira começa logo a apodrecer. É pinho verde. Nasce assim um projeto que vai buscar inspiração. Aqueles primeiros slides que eu passei, é aqui que desembarca o rei Dom João VI, vindo do Brasil, e aqui há os dois torreões. Esta parte está bastante mudada, não é assim? Mas esta é a inspiração e o desenho, a gravura da época. Este é um slide do Terreiro do Paço moderno. Hoje esta estátua de bronze foi restaurada, está uma beleza. Este medalhão de bronze teve desaparecido durante anos e anos e anos. Aqui vemos, se aproximar um bocadinho, temos o Marquês de Pombal, ao lado de Vasco da Gama. Atrás está Dom Nuno Alves Pereira, o condestável do reino. Portanto, ele coloca-se à frente, depois de condenado, ninguém o vai apiar, ninguém vai destruir as suas imagens, portanto, nasce daqui uma grande questão. Mas então, uma consequência, há muitas consequências sociais, económicas do terremoto, mas esta, em termos de culpabilização de Pombal de alguns atropelos, nomeadamente aos jesuítas, que estavam à espera que ele fosse condenado, mas não foi condenado por quê? É condenado, mas não foi morto, não condenado à morte. Ele vai condenado para Pombal. É porque a rainha Dona Maria I, chamada a Piedosa, não o podia condenar à morte sem ofender a memória do pai. Portanto, ele fez o que fez porque o pai autorizou. Portanto, isto era um atropelo enorme à memória do pai, Dom José, que ela não quis fazer. E é muito interessante porque
a máquina administrativa de Pombalina é recuperada. Muitos dos agentes, como o homem de mão, que era o chefe da intendência, do intendente Pinamanique, vai ser promovido a intendente, que era o homem de mão do Marquês de Pombal, que cometeu muitos atropelos, e cujo filho depois é que vai aceitar ser barão e visconde, porque ele, por modéstia, como acontecia, o Diogo Inácio não aceitou, o intendente Pinamanique não aceitou título de nobreza. E foi um homem que condenou à morte os vinheteiros do Porto por contestarem o preço do vinho, incendiou aldeias de pescadores por contestarem ordens de Pombal. De um dia para o outro encheu o Castelo de São Jorge dos indigentes que populavam em Lisboa. Portanto, mas depois teve também preocupações filantrópicas próprias do iluminismo, criando as pensas próprias, a Casa Pia. E no fundo vem a morrer de atentado à queima-roupa. Ela é morto por volta das 6:30 da tarde, quando vinha a regressar de carruagem para a sua vila, que estava a construir em Manique do Intendente. Só resta como valor edificado a igreja, o resto está em ruínas, que nunca ficaram completas. E há duas versões. Uma, ele é morto porque perseguiu pedreiros livres em Lisboa, foi terrível. E outra versão é que, como estava falido, não tendo pago aos credores, eles mandaram matá-lo. Não acredito nisto, ninguém mata quem deve, porque aí nunca mais recebe. Mas é o que se pode ler nas duas versões. E com isto, meus senhores, chego ao fim da minha breve palestra. Muito obrigado.